Olá, aqui é o Túlio Faria, do DevPleno, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai falar mais um conceito aí em JavaScript, mas na verdade o de hoje ele é aplicado também em outras linguagens, tá? Hoje a gente vai falar sobre streams, tá? Então é bem provável que esse é uma série de vídeos, tá? Então esse vai ser o primeiro de uma série, porque tem bastante conteúdo que a gente pode explorar aí dentro de stream, tá? O primeiro conceito que eu quero falar para vocês é o seguinte. O que é um string, né? Então, string é um fluxo de dados, tá? Então, quando a gente quer ler uma sequência de dados, um arquivo muito grande, tá? Então, esse string ele permite que a gente faça um fluxo de dados na leitura desse arquivo. E qual que é a vantagem de ter esse fluxo de dados, digamos assim? Uma que a gente permite ler arquivos gigantes, né? No caso da leitura de dados. Tá? A gente tem outras opções, como por exemplo, transformar os dados à medida que a gente vai lendo esses dados. Tá? Então o string permite isso também. Tá? Outra coisa que é muito legal do string, ele permite que a gente faça o pipe de um string com o outro. Então a gente consegue ligar um string de leitura a um string de escrita. Né? Então a gente consegue fazer essa intercalada, digamos assim, essa integração entre os dois. Tá? Então assim, é muito bacana isso para a gente trabalhar realmente aí com movimento de dados, né? Então, com esse stream de dados, tanto de leitura como gravação, tá? Em todas as linguagens que a gente tem stream, se eu não me engano, acho que todas, grande parte das linguagens aí tem stream, é realmente para a gente conseguir lidar com bastante quantidade de dados, sem que a gente penalize, né? Então, vamos supor, se eu tenho que ler um arquivo muito grande, eu não preciso colocar ele todo na memória, eu posso ir lendo pedaços desse arquivo e tratando à medida que eu vou lendo, tá? Bom, uma coisa que é bastante interessante no JavaScript, né, então principalmente aí no Node, a gente tem 4 tipos de string, tá? Então a gente tem o readable, o writable, né, então o readable que é o string de leitura, né, então ele é lível, digamos assim, writable, que aliás é possível de você escrever, duplex, que é os dois, e o transform, que é o que permite você transformar dados, tá? Então a gente vai passar aí um pouco nos próximos vídeos sobre os outros tipos também e como que a gente pode intercalar os tipos. Primeiro a gente vai falar sobre o readable, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o readable, a gente vai fazer um hands-on sobre o readable, tá? Então um string que a gente possa ler dados desse string, tá? Antes de a gente fazer o hands-on, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, aproveita, se inscreve lá e clica para ser notificado, tá? Se você já estiver vendo esse vídeo de dentro do YouTube, já aproveita que você está dentro do YouTube, já inscreve no canal, já clica para você ser notificado primeiro, né? Então quando a gente for fazer lives ou vídeos novos, você vai receber em primeira mão. Também já deixe seu like se você gostou aí, ajude o canal a chegar a mais pessoas, tá? Então isso é muito importante. Além de gente compartilhar essas informações com vocês, é que essa informação chegue a mais gente, né? Então, isso é bom para todo mundo, é bom pra gente, é bom para vocês, é bom para quem você conhece, etc, tá? Então isso é muito legal. Faça a mesma coisa no Facebook, se você ainda não fez, curte a gente lá, pede para receber os conteúdos primeiro, a gente faz as lives geralmente tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Então para realmente você conseguir assistir da onde é mais fácil para você. E entre em devplano.com, deixe o seu e-mail para você receber nossos resumos semanais e tudo de novo que acontece por aqui, tá? Bom, vamos ao hands-on aqui. Uma coisa que é legal, eu baixei um arquivo gigante aqui, tá? Esse arquivo ele termina realmente nesse código que eu estava até olhando ele, mas ele é bem extenso, tá? Então ele tem bastante linhas, ele tem 128 mil linhas aqui mais ou menos. Então a gente vai fazer a leitura desse arquivo com o string, e aí a gente vai fazer realmente esse teste para vocês verem que ele vai ler chunks de dados, né? Então ele vai ler realmente parte a parte desse arquivo e não vai jogar tudo na memória, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai importar o fs, tá? Então para a gente poder ter acesso ao string, né? Nesse caso ao read string. Uma coisa que é interessante, o string no Node, tá? Então ele é implementável. Então o FS com o create read string, create write string, etc. ele implementa string, tá? Então o que geralmente acontece? Quando algum módulo ou biblioteca, etc. implementa string, a gente pode tratar o string da mesma forma, tá? Então é muito comum a gente ver algum módulo que fala, olha, tal parte desse módulo implementa string. Então, se ele implementa string, o que eu falar para vocês aqui agora, a gente pode utilizar
para esses outros string, tá? Então se ele é um string de leitura, a gente pode utilizar os mesmos métodos aí nesse string de leitura, porque ele vai implementar o string do Node, tá? Tanto é que se você pegar a documentação do Node em si, o string ele tem uma parte específica do string, que aí é quando a gente quer que a nossa biblioteca implemente string. Então, eu quero fazer uma implementação de WebSocket em Node. Eu poderia pegar lá a especificação do string e implementar realmente como funciona o string, e aí eu aplico dentro do WebSocket, por exemplo, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou criar um string readable, tá? Quando eu crio don't_create readString, eu tenho que passar para ele um path, que é o arquivo que eu quero ler, efetivamente. E aqui acontece a primeira coisa interessante do string. Quando eu crio o string dessa forma, o string ele está pausado, tá? O que quer dizer que ele está pausado? Então assim, ele não está lendo nada, ele não está fazendo nada. E aí a gente tem mais uma coisa interessante, que a gente tem dois tipos de readable string, tá? A gente tem o paused mode, então, que é esse caso aqui, então ele já está pausado, tá? E aí a gente tem o flowing mode, então a gente pode ligar esse flowing mode, e aí, à medida que ele consegue ler, e o mais rápido possível que ele consegue ler esse arquivo, ele já vai lendo e vai devolvendo os dados, tá? Então, olha só, vamos fazer primeiro o flowing mode. Então aqui ele está pausado, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer readable.on data, e aqui eu vou criar uma raw function data, tá? Passando data para dentro. Então só para simplificar o callback aqui, e aí a gente vai fazer console.log data.toString. Outro ponto interessante, esse data ele é um buffer, tá? Então a gente precisa dar um toString para a gente saber realmente o que tem dentro desse data. Vou salvar, e aí vocês vão perceber que vai acontecer uma coisa bem interessante. Então node readable string, ele começa a sair o arquivo inteiro aqui. Quando eu coloco um readable.on e começo a ouvir um tipo data, ele entra em modo flowing mode, né? Então ele começa realmente a cuspir dados, né? Então o mais rápido que ele consegue pegar do string, ele consegue já ir passando para esse callback aqui, tá? Então se a gente fizer isso, né, colocar um ponto on data, ele já entra automaticamente em flowing mode. Existem algumas outras fontes que eu acabei estudando, o pessoal também chama de modo push, né? Então o string vai começar a puxar dados, né? Então o push em inglês é empurrar dados. Então ele vai empurrar dados de volta para cá, tá? Bom, esse é o modo flowing, tá? Então à medida que chega dado, ele já coloca pra gente aqui. Isso é muito comum quando a gente faz operações de rede também, né? Então, operações de rede, a gente não consegue ler, às vezes, o string de uma vez, né? Vamos supor, o usuário estava fazendo um upload de um arquivo de 10 GB. Esses 10 GB vão chegar muito lentamente, então não necessariamente a gente consegue ler esse arquivo no momento que a gente quer, né? Então a gente vai ter que, provavelmente, utilizar o flowing mode aí para ir tratando esses dados à medida que ele vai enviando. Então, por exemplo, no caso de um upload, eu poderia ir salvando isso já num arquivo no servidor, por exemplo, e aí eu posso permitir que ele faça o resume, né, do upload. Então, se eu vou guardando isso ao mesmo tempo que ele já vai mandando, eu consigo depois só falar para ele quanto que ele já mandou de dados para mim, e o usuário pode continuar. O usuário aqui, estou falando o JavaScript que está no cliente, né? Então o browser ele consegue fazer um resume. A outra forma que a gente tem é a seguinte. Então a gente tem essa forma, que à medida que a gente coloca o onData aqui, ele starta a mandar dados e não para mais, tá? Uma coisa interessante também, a gente pode pausar, tá? Então se eu recebi esses dados, nossa, calma um pouquinho porque eu não estou conseguindo processar, né? A gente pode fazer algo nesse sentido assim, né? Recebi esses dados e eu posso dar um pause aqui para ele parar de mandar dados um pouquinho. Quer ver? Vamos... Olha lá, ele parou de mandar dados. Tá? Então ele não chega no final do arquivo. Então a gente pode controlar com pause e com resume, tá? À medida que eu quero controlar mais aí o meu fluxo de dados, posso falar, olha, manda para mim. Não, opa, peraí, pausa um pouquinho.
né? Então eu posso controlar isso. E poderia fazer, por exemplo, até isso aqui, né? Set timeout e passar esse cara aqui. Vamos fazer esse teste. Para ele continuar daqui 2 segundos. Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui eu não tinha feito esse teste ainda, mas bem provável que vai funcionar. Ele não conseguiu. Porque ele já tinha dado... Tá, alguma coisa que eu fiz errado aqui. Vamos chamar... do myArrow function. Agora deu certo. Então, a cada 2 segundos, ele manda um pouco mais de dados para sair daqui. Então, vamos supor que eu tivesse alguma operação aqui, ó, que demandasse algum tempo, né? Então, eu posso falar, olha, deixa eu processar esses dados que você me mandou, né? Então, dou um pause no meu stream para eu processar essa quantidade de dados que ele me mandou aqui, e aí depois eu falo, olha, agora você pode me mandar de novo. Aí eu vou consumir esses dados, eu pauso de novo, e assim eu vou até chegar no final do arquivo, que aí ele não vai passar mais no onData, tá? Então, isso também é uma solução bastante interessante. Agora é o seguinte, vamos fazer da outra forma. Se ele está no modo paused, né, então ele não está mandando dados para a gente, eu posso pedir dados para ele. Então, o que eu posso fazer? Readable.on. Quando esse arquivo tiver readable, né, então ele tem um evento readable, o que esse evento quer dizer? Olha, eu consigo ler dados desse string, né, então eu consigo pegar dados desse string. Se eu consigo pegar dados desse string, vamos só colocar, só para a gente saber, ó, readable. Então a gente entrou no modo readable, então o arquivo está disponível, o meu string está disponível para eu consumir, né, digamos assim, readable. Lá, ele está readable, então beleza, eu estou chegando no arquivo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer chunk, que é o chunk geralmente é um pouco de dados, né, um punhado de dados que a gente vai querer ler desse string. Readable.read console.log chunk.toString. Então eu vou ler um chunk, né? Então eu vou ler o quanto eu conseguir desse string. Opa. Opa. Ele deu não, provavelmente ele chegou no final. Uma das coisas que a gente pode fazer é checar se o chunk, vamos fazer aqui, ó, while chunk, vamos pôr esse cara aqui, né, na verdade. Vamos fazer ele ler esse chunk aqui, e aqui dentro a gente coloca esse cara. E agora eu estou pedindo para ele todas as vezes que eu quero fazer essa leitura, né? Então, ao invés dele me mandando os dados, eu estou solicitando os dados para ele. E qual que é a vantagem do modo paused, né? Então, que a gente tem que pedir os dados? Eu posso ir processando aqui essas quantidades pequenas de dados que eu fui pedindo para ele. Uma outra coisa que é interessante também, em alguns lugares o pessoal chama isso de pool, né? Então eu estou pedindo dados e aí eu recebo um pool de dados dentro desse trecho de código, tá? Então é uma das formas que a gente tem aí de trabalhar também. Se eu não me engano, acho que Java trabalha bastante dessa forma, né? Então a gente, ou tem as duas formas, mas eu lembro de ter trabalhado com Java com o read mesmo. Então a gente lê efetivamente ali, a gente pede para ler, na verdade, uma quantidade de dados do string, tá? Bom, pessoal, essa foi uma noção inicial aí dos readable strings, tá? Então, a gente ainda vai fazer um vídeo sobre writable strings e sobre os outros tipos. O que é bastante interessante, fica claro do readable, é que a gente tem esses dois modos, né? Então, a gente tem esse modo paused, que a gente tem que pedir os dados por string toda hora, e o modo flowing, que o próprio string já manda os dados pra gente de forma automática, né? Então, à medida que ele consegue ler, ele vai disparando e mandando os dados pra gente, e aí a gente tem que ir processando esses dados, a gente pode pausar, igual a gente fez aqui em cima, tá bom? Bom, pessoal, qualquer coisa, deixa um comentário no vídeo,
manda um e-mail para mim, tuliofaria@devplano.com, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!